Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos os professores Ibirá Barreto e também o José Roberto. Sejam todos muito bem-vindos. Olá a todos, um prazer estar aqui de volta. Olá a todos, igualmente, muito bom estarmos aqui novamente reunidos, trocando algumas ideias filosóficas a respeito dessa animação muito interessante. Bem, pessoal, em nossa atividade de hoje vamos falar sobre a animação da Disney, Moana, Um Mar de Aventuras. A ideia, como sempre, não é esgotar o tema, nem tampouco trazer aqui verdades absolutas, mas refletirmos e dialogarmos sobre as passagens mais expressivas dessa animação, cuja história é belíssima e traz uma série de simbolismos muito ricos, muito úteis e, claro, muito práticos para as nossas vidas, sem sombra de dúvida. Alertamos também que haverá spoilers, ou seja, para quem não assistiu o filme, nós vamos falar sobre inúmeras cenas, inclusive falaremos sobre o final também. Bom, para começar, José Roberto, eu gostaria que você fizesse então uma síntese para que a gente entendesse sinteticamente a história de Moana e dos principais personagens também. Então, Moana é uma produção norte-americana do ano 2016, lançada pelos estúdios Disney. Foi dirigida por John Musker e Ron Clements, e no seu elenco, por exemplo, tem a Moana, ela é representada por uma atriz chamada Kuli Aravalho, e o próprio Maui, ele é interpretado pelo Dwayne Johnson. E ele vai se passar numa ilha, a ilha de Motunui, vai começar pelo menos nessa ilha, envolvendo alguns personagens. E a Moana, ela vai ser uma personagem bastante importante, bastante relevante, e também com relação ao Maui, Basicamente, nós vamos pegar no começo dessa história a jovem, a pequena Moana, muito, muito pequenina mesmo, ouvindo bastante interessada uma história contada pela sua avó a respeito de monstros. E ao passo que isso aterroriza as crianças, a deixa de certa maneira encantada. Ou seja, desde muito jovem, ela já se deixa atrair pelo fascínio da aventura. Bom, a animação vai continuar, vamos encontrá-la um pouquinho mais crescida, mas sempre bastante apaixonada pelo mar, bastante atraída por ele. Inclusive, um dos primeiros dramas que nós vamos encontrar a jovem Moana é que ela é muito dividida entre as responsabilidades perante o seu povo, porque ela, como filha do chefe, o destino dela seria ser a próxima chefe, mas ao mesmo tempo ela tem essa ânsia, digamos assim, esse chamado, essa ânsia de aventura, que nós vamos ver ela de uma maneira bastante intensa. Bom, logo no início a gente tem a cena onde a vovó Tala está ensinando as crianças na cabana, não é? Então ela começa a falar da tradição, começa a contar a história dos monstros, conta a história de Tefiti, de Maui, como foi roubado o coração, e começa a assustar as crianças, entre aspas, Começa a ficar aquele clima tenebroso dentro da sala de aula. Um lugar bem simples e onde eles estão aprendendo ali aquelas histórias com a vovó Tala. Porém, todos eles começam a ficar com muito medo. No entanto, a Moana não. Ela regala aquele olhão de criança, o olho brilhando, de muita vivacidade, e ela já demonstra que não tem medo. E logo em seguida, o pai dela chega, o Tui, ele não quer que as crianças ouçam aquelas histórias, e já começa a tirar as crianças de lá da vovó. Porém, a Moana sai de cena, ela vai até o mar, e ali ela tem o primeiro contato com o mar, propriamente dito. Então eu gostaria que vocês falassem dessa primeira cena e dessas circunstâncias que ocorrem depois e dessas relações onde ela já vai tendo um contato mais próximo com o mar. Sim, a Moana, desde de pequena, ela tem essa experiência, ela tem uma experiência muito marcante ali com o mar, não é? Mostra muito essas virtudes que ela possui. Ela é muito corajosa, não é? E ela também tem uma pureza, tem uma bondade. Essa parte é bem legal porque, mesmo ela sendo uma criancinha ainda, ela tem um teste, ou seja, o mar faz um teste com ela,
Ela vê uma tartaruguinha ali em perigo, né? A tartaruga precisa caminhar pela praia até o mar. Porém, existem algumas aves de rapina à espreita, esperando para atacá-la. E a Moana, ela se vê diante de um pequeno dilema porque o mar mostra uma pequena joia para ela. Ela não sabe ainda, mas é o coração de Tefiti. É uma joia muito bonita, de cor verde. E a Moana fica ali naquela dúvida, né? Ela pega a joia ou ela ajuda a tartaruguinha? Ela acaba ajudando a tartaruga, né? Ajudando a pequena tartaruga a chegar até o mar. E é muito bonito porque o mar entende ali, com esse pequeno teste, que ela realmente tem boa índole. E essa boa índole, essa coragem em fazer o que é certo, vai realmente permear essa personagem. Essas primeiras cenas são muito interessantes, né? Porque conta justamente a história que em algum momento começa a afetar o povo da ilha de Mononui. Todos os problemas que começam a ter esse povo é justamente porque em algum momento da história, em algum momento do passado, o semideus, o herói Maui, ele rouba o coração de Tefiti e isso faz com que monstros comecem a se soltar, monstros comecem a atacar os navegantes, monstros comecem a... ou seja, de certa maneira, né, a vida se vê comprometida, não só pelo ataque dos monstros, mas a própria vida em si mesmo. Esse é um aspecto interessante, José Roberto, porque é um filme que tem muitos elementos associados ao feminino. E você, quando se estuda um pouco mais a fundo as antigas civilizações e mesmo as modernas, né? Você vai ver muitos elementos aí, como o mar, não é? A própria deusa, quando Tefiti tem o seu coração roubado, a vida começa a decair nas ilhas que ela havia criado. Então, existe essa figura da Mãe Terra. Isso é um assunto muito importante aí no filme. Nós vamos abordar aí, de acordo aí com algumas cenas, mas realmente é um filme que trata muito desse tema, não é? Sem dúvida, Ibirá. Inclusive, uma das características mais profundas da história de Moana é justamente esse vínculo com os elementos, ou seja, com a natureza, com as pedras, com o próprio sol, com a vida como um todo. O filme é muito rico em simbolismos, não é? Então a história tem os seus aspectos sociais e coletivos, não é, do povo, porém tem esse aspecto da relação deles para com a natureza. A própria vovó Tala representa muito bem isso, porque ela é tida como a anciã, ou seja, aquela que representa a tradição mais antiga da família. Ela conta histórias belíssimas para Moana e já percebe na sua neta um espírito aventureiro. Em contrapartida, a gente tem os seus pais, ou seja, o Tui e a Sina, que querem vê-la por perto, não é? A Moana já começa, de certa maneira, a enfrentar o pai, digamos assim, não de maneira descortês, mas com seu ímpeto de juventude, porque ela quer ultrapassar os recifes, quer conhecer a história que há para além mar. Porém, o seu pai não quer isso, quer que ela fique ali. E a vovó Tala gosta muito quando ela se coloca assim, porque a sua avó quer vê-la vivendo essas experiências, não é? Porém, o pai dela a leva até a montanha, onde ele vai mostrar a história da família, a tradição. Há pedras ali que representam um período de governo de sua família e o pai dela quer que ela coloque ali também a sua pedra, ou seja, que ela governe, que ela conduza o seu povo. Bom, a gente já tem um conflito de gerações aí. Ou seja, a vovó Tala quer uma coisa para ela e o seu pai quer outra. E aí já começamos a ver um pequeno conflito. E eu gostaria que vocês falassem um pouco disso porque haverá um desenvolvimento muito importante ao longo da história em relação a esses embates que ela vai tendo, porque isso vai forjar o caráter dela, ou seja, as suas escolhas, o que ela de fato quer para a sua vida. Moana cresce entre uma responsabilidade que, por herança, lhe cabe, que é justamente continuar o reinado do seu pai. Como eu falei mais atrás, o seu pai é o rei da ilha de Mononui, e a sua própria, na verdade, a sua própria aspiração aventureira, né? Ela sempre sonha, ela sempre atraída pelo mar, justamente por conta dessa escolha aí que o Ibirá mencionou, que o coração, ela ainda não sabe, né? Mas essa pedra verde que ela recebeu é o próprio coração de Tefiti.
E a sua avó, ela dá muita força para que a sua neta siga os seus sonhos, né? Ou seja, de certa maneira, a avó, pela sua experiência, né, o Ibiraí falando na grande mãe, né, na sua própria experiência de mãe e agora de avó, ela sabe da importância do seguir as próprias aspirações, seguir os próprios sonhos, até para encontrar a sua própria identidade, né? Então Moana cresce um pouco nesses dois mundos. Uma das primeiras canções que ela canta, inclusive nessa animação, é essa questão de ou ficar na ilha e seguir meu destino, ou, de certa maneira, né, desobedecer aquilo que o meu pai quer para mim e mergulhar na aventura, sem saber ainda como fazê-lo. Esse é uma das ideias centrais de toda essa animação, ou seja, essa questão, quem você é? Quem você realmente é? Então esse é um tema recorrente e ele vai abordando isso em várias instâncias, né? Até mesmo quando ela parte para a aventura, em que ela fala, sou Moana de Montonui, e, certo, convocando lá o Maui, né, que vamos falar daqui a pouco, mas essa busca pela identidade é muito forte. E isso é uma questão muito, muito nossa também, porque todos os seres humanos, de certa forma, essa grande pergunta, quem sou? Isso é uma grande pergunta da filosofia. Então é muito, muito genuíno quando essa pergunta surge no filme. Às vezes parece rebeldia, né? Mas na verdade é aquela ideia do chamado da alma. Então, às vezes, temos atitudes que elas não são nem muito racionais, mas nós sentimos esse chamado, essa vocação para descobrir qual é o nosso papel no mundo, por que nós estamos aqui. E, em última instância, essa é uma das grandes perguntas, porque se nós não a fazemos em relação a nós mesmos, nós acabamos tendo uma vida sem sentido. E quando nós não sabemos quem nós somos, nós vamos simplesmente comprar os procedimentos impostos pela sociedade, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Então, isso é uma questão muito, muito importante. E é interessante que ela tenha essa experiência quando era criança, porque quando o tempo passa, ela acaba achando, inclusive, que aquela experiência que ela teve com o mar foi um sonho, mas não é bem assim. Muitas vezes nós temos que voltar a ser crianças, né? Ou pelo menos voltar a pensar como uma, né? E descobrir um pouco dessa pureza, como se estivéssemos ainda ligados a esse mundo celeste, antes de mergulharmos aqui na matéria, né? Sem dúvida, inclusive quem vai falar isso para ela é a sua vovó Tala. Há uma cena muito importante no filme, que é quando a vovó mostra para ela a tradição de navegadores da família. Ela vai até um local onde a Moana não conhecia, e ali ela mostra os barcos dos navegadores ancestrais. Então é uma cena muito bonita, onde ela toca um tambor, a vovó Tala pede para que ela toque um tambor, e quando ela toca, de uma maneira ritual, um dos barcos tem uma luz acesa à sua frente. E aí ela percebe que aquele é o seu barco. Ali o destino lhe mostra o seu destino. Então é muito interessante porque a vovó Tala começa a contar inúmeras histórias e fala do motivo por quais o pai dela não quer que ela vá além dos recifes, ou seja, ele havia perdido um amigo em uma dessas aventuras. A Moana também empreende uma aventura assim, antes disso, ou seja, ela pega uma canoa e vai com o seu porco Puá além dos recifes, obviamente que não consegue nada, ela não tem êxito, quase morre o porquinho, ela o resgata e eles voltam e há uma repreensão muito grande do seu pai. Bom, pouco tempo depois a avó dela falece. Essa é uma cena emblemática, eu gostaria que vocês falassem disso, porque ali é o limiar, ou seja, a vida realmente está chamando Moana para a sua aventura. Ali nasce a heroína de fato e ela vai ter que se enfrentar para empreender a viagem já agora com o seu barco de fato. E é o que ela faz. Então eu gostaria que vocês falassem desses desdobramentos que acontecem após a morte da vovó Tala e da viagem que Moana empreende. Esse ponto realmente é muito relevante, muito importante. É interessante porque quando a Moana tem essa pequena experiência traumática em tentar passar pelos recifes, ela meio que se conforma em seguir as tradições, não a verdadeira tradição, mas aquilo que o seu pai, motivado pelo medo,
gostaria que acontecesse. Ela até pergunta para a avó, não é? Fala, puxa, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, vou desistir da aventura, e meio que pedindo para a avó que a contestasse. Isso é muito engraçado no jovem, porque, não só no jovem, mas todos nós, né? Às vezes nós falamos certas coisas na esperança de que sejamos contestados, para que alguém nos fale, olha, siga mesmo o seu coração, tá? É assim que você tem que fazer. Né? Então a própria avó dela dá uma resposta, fala assim, quando ela pergunta, vó, você não quer me falar alguma coisa? Ela fala, filha, minha neta, né? Existe alguma coisa que você queira ouvir? E a partir daí ela revela essa tradição de navegadores, né? Que volta nesse tema, muito bem colocado aí, Danilo, sobre quem somos nós, né? Então, na verdade, eles não são um povo estático, um povo que mora naquela ilha de maneira estática. Eles são navegadores, eles são desbravadores. Então é realmente muito bonito, é uma cena muito, muito especial, né? A gente está falando de uma tradição que foi perdida, né, e até mesmo esquecida, por conta de, em algum momento aí mais à frente, a animação vai deixar muito clara o porquê. E ela realmente fica bastante entusiasmada, e é nesse momento justamente que a vovó Tala ela falece e que Moana acaba tomando a decisão, né? Ela se aposta de um desses barcos, é um barco muito mais, digamos assim, encorpado que o da primeira tentativa, que a tinha deixado um pouco traumatizada e um pouco conformada com aquilo que ela teria que ser para o povo da sua ilha. E diante de uma simbólica raia, né, simbolizando o que ela entende ser a sua avó, a conduz até além das ondas mais altas, além do Recife, e aí Moana começa realmente a sua aventura, né? Bom, mais adiante nós temos aí a inserção do Maui na história, diretamente falando, ou seja, ele se vincula a Moana. A Moana o encontra na ilha e ambos juntos vão empreender a viagem. É bem curioso porque o destino une a ambos, ou seja, o Maui como um semideus e a Moana como essa idealista, essa aventureira que está empreendendo a sua viagem e a sua experiência também. Então é muito curioso como se dá esse relacionamento de ambos. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque mais adiante, ambos juntos, não é, na sua viagem, vão enfrentar a tribo dos Kakamora, que são aqueles pequenos piratas, digamos assim, aqueles monstrinhos pequenos, e eles roubam o coração de Tefiti. Eles percebem que a Moana está com um amuleto que contém esse coração, eles roubam dela e os dois juntos vão conseguir restituir o coração de volta. Bom, o Maui é muito teimoso, ele não quer seguir viagem junto com ela, até porque ele está sem a sua arma mágica, o seu anzol, e ele sabe que não vai conseguir enfrentar o monstro TK. Porém, a Moana está bem resoluta, ela não vai abrir mão dessa viagem. O fato curioso é que o Maui ele foi alvejado por um dardo da tribo dos Kamakura. Então ele fica semi-adormecido e, evidentemente, sem condições de conduzir o barco, o navio, melhor dizendo. E aí o fato é que a Moana vai ter que fazê-lo. E ele vai ter que ensinar para ela passo a passo o que ele faz com muita má vontade. É um sujeito bem caricato, inclusive, não é? Agora é um momento de prova para ela, porque ela vai ter que aprender tudo do zero. Então essa relação entre ambos é muito interessante e esse momento do filme traz muitos ensinamentos quando a gente precisa começar a aprender uma coisa na vida, por exemplo, ou recomeçar. Então gostaria que vocês falassem desses aspectos que a aventura nos traz. É isso mesmo, né, Danilo? Chegar na ilha em que está Maui já é um golpe do destino, né? Porque quando ela vai se percebendo que ela não sabe como fazer essa navegação, ela não tem essa experiência de navegante que pertenceu ao seu pai quando jovem, aos seus antepassados. Então ela acaba quase que chegando na ilha em que se encontra Maui pela própria condução do destino, pela própria condução do mar. Sim, José Roberto, nesse ponto tem algo muito, muito, muito interessante, porque ela está ali com várias dificuldades e ela pede uma ajuda para o mar. Fala, poxa, eu não sou sua escolhida, então me ajude. O que o mar traz é uma baita de uma tempestade. Então isso eu sempre lembro sobre o que o Sêneca fala sobre a providência divina. Então nós tendemos a achar que a providência divina é sempre uma benesse, mas na verdade vai acontecer aquilo que é necessário. Então é uma baita tempestade, ela até reclama, fala, puxa, eu pedi ajuda. Não foi bem essa ajuda que eu pedi.
não foi bem essa, né? Mas uma parte interessante aí. Exatamente. Bom, ela acaba chegando até Maui, né? E aí, como o Danilo estava colocando, o Maui ele quer sair do seu exílio, né? Ele não quer ajudar ninguém a fazer nada. É claro que ela acaba pela sua persistência, né? Ela se impõe perante Maui, apesar da diferença de tamanho, a diferença de força. E é isso mesmo que o Danilo colocou, né? Ele é um herói experiente, navegador experiente. E ela, nós percebemos que ela é uma heroína em início de carreira. Ela está querendo descobrir o seu lugar no mundo, a sua verdadeira identidade, e logicamente ela vai precisar de alguém que já tenha experiência, que a ensine sobre isso. A gente vê isso como um paralelo em toda a tradição mitológica, em toda a tradição filosófica, em que em algum momento, né, o herói ou a heroína, eles necessitam da experiência, eles precisam do conhecimento proveniente da experiência ou de um mestre ou de um herói anterior para lhe dar os primeiros passos e os primeiros ensinamentos. E são realmente os primeiros ensinamentos, né? Logo, logo encontrar esse primeiro ataque desse povo em forma de coco, ela vai aprendendo, ela vai pegando as primeiras lições de navegação, justamente porque o Maui não tem outra opção, senão ir pouco a pouco passando para ela essa arte, né? Que temos que entender isso também até à luz de toda a simbologia mitológica, né? São as primeiras armas, são os primeiros ensaios do que ela vai precisar aprender, do que ela vai precisar dominar, para que quando realmente ela tenha que enfrentar o seu grande desafio. E o outro desafio também é a recuperação da arma mágica, o anzol mágico aí do Maui, né? Em que também é uma outra prova e são outros elementos que nós vamos encontrar na tradição, né? São pequenas provas que precisam ser superadas, precisam ser vivenciadas, justamente para que o jovem herói, pouco a pouco, ele vai se preparando para a sua grande missão. Na recuperação do anzol, é uma aventura muito marcante também. E o que eu acho marcante é o fato dela utilizar os seus superpoderes, não é? Que na verdade são o quê? A sua coragem, a sua astúcia, inclusive a astúcia que ela tem ali né, de enganar aquele monstro, não é? Com uma tinta colorida, né? E até o seu entusiasmo também, né, Ibirá? Ela é muito entusiasmada, né? sim, isso mesmo que você falou, ela também tem esse entusiasmo, essa é uma grande virtude dela, não é? E olha que interessante, são virtudes que independem, assim, não é um poder sobrenatural, são virtudes que nós mesmos podemos desenvolver. Então, mesmo ela não sendo algum herói mitológico, ela, utilizando essas características humanas, né, ela consegue realmente superar e não desistir, não é? Usar as ferramentas que tem. Então é uma aventura bem legal essa daí. Sim, o Ibirá, até porque o Maui também ele não é um vilão, né? Ele é um herói, inclusive quando está para sair da ilha, ele conta para ela todos os seus feitos, né? Em algum momento foi ele quem tirou a ilha dos oceanos para que as pessoas pudessem habitá-la, foi ele quem trouxe o sol para mais perto da Terra e muitas outras aventuras, inclusive, né, fornecendo as árvores que forneciam os alimentos para os habitantes das ilhas, né? Ou seja, ele é um herói. Em algum determinado momento, querendo fazer um bem para a humanidade, né, ele rouba o coração de Tefige, mas isso acaba, na verdade, causando grandes problemáticas para as pessoas. Sim, muitas vezes nós endemonizamos ou endeusamos algum personagem histórico, né? Sem conhecer a história completa. O contexto. Não é? Como a história era contada na tribo, ele estava como vilão. Mas quando você se dá o trabalho de conhecer um pouco mais, você vê que ele realmente era um herói e que trouxe muitas coisas. É quase um Hércules, né? Toda tradição tem algo parecido, né? E a cultura polinésia também, enfim, toda a história da Moana é muito inspirada na cultura polinésia e Maui também é inspirado em algumas divindades assim, né? Até quando eles têm aquele desafio que eles têm que se lançar na montanha
que vai, na verdade, dar num submundo. A gente encontra essa referência no mito de Hércules, né? E em muitos outros mitos, né? Em algum momento o herói ou os heróis têm que ir ao submundo, justamente ou para receber um conselho, ou então para receber uma arma mágica, que vai ser também fundamental para a missão principal, né? O desafio principal. Bom, mais adiante na aventura nós temos uma cena muito importante, que é o momento em que eles enfrentam TK, a arma mágica de Maui se quebra, o seu anzol, e ele realmente abandona a aventura. Ele diz para Moana que não vai conseguir vencer o monstro, ele abandona e diz que isso não é com ele, entre aspas, ou seja, ele volta para sua ilha. A Moana tenta dissuadi-lo, porém sem êxito. E ela se vê só. Então é um momento muito curioso porque ela não tem mais a quem recorrer, entre aspas, não é? Nunca estamos sós, mas ela naquele momento se sente assim. E isso é algo que vivenciamos em nossas vidas de maneira bem prática, ou pelo menos em algum momento vamos vivenciar isso, esse momento de solidão. Porém ela se volta ao mar nesse momento de introspecção e pergunta para ele se ela realmente é a escolhida, se aquela experiência é para ela, se aquela é a sua aventura. E aí ela obtém a resposta logo em seguida, quando ela percebe uma aparição em espectro dos seus antepassados navegando. Então ela recobra a sua energia, recobra a sua esperança e segue em frente sozinha. Gostaria que vocês falassem então sobre essas cenas. Continuando, inclusive, isso que o José Roberto falou a respeito da descida ao Hades, todos os heróis, em algum momento, eles têm essa descida, né? Todos nós temos esse momento de reclusão, esse inverno da alma. E nós temos que entender que esse momento é para que nós possamos reunir nossas forças novamente. E esse primeiro embate que eles têm com TK, com o monstro, é um fracasso. E realmente é um ponto baixo, mas tem que ser assim, né? Todo herói precisa passar por esse momento obscuro, porque senão não vai haver essa redenção, né? Então todos nós temos isso na nossa vida. É algo muito, muito rico e muito cotidiano. Nós vemos aí uma cena que é própria também do homem comum, né? Quem é que não vai enfrentar grandes desafios, e quem é que não vai enfrentar grandes desafios é justamente grande pela expectativa de sucesso, mas também pela expectativa de insucesso, né? É a aventura mesmo, né? E a aventura, o que tem que nos servir muito é o exemplo de Moana, porque nós vemos que Maui, ele está indo um pouco, vamos dizer assim, né? A sua consciência ainda não se tocou de que ele é responsável por um grande mal, né? Apesar de ser um herói, tem aquele risco dele ser conhecido para a posteridade como, na verdade, um vilão, aquele que foi o responsável indireto, apesar de boa vontade em querer fazer o bem, ele foi responsável indireto pela destruição da humanidade. Quando eles fazem esse primeiro enfrentamento e a arma de Maui é destruída, né, ele se coloca como uma arma, né? Ele meio que se esquece o herói que ele é, e muitos sucessos que ele teve justamente não pela sua arma, né, mas pela sua própria condição de herói. E até a sua própria colocação, né, quando evidentemente Moana também está bastante contrariada por essa primeira derrota, ela coloca assim, mas o mar me escolheu, e ele coloca de uma maneira bastante taciturna, né, o mar errou te escolhendo. Que interessante isso, e você falando aí, eu lembrei de um aspecto que às vezes o karma, ou seja, a vida, nos fecha certas portas, mas nós perdemos aí a chance de algum ensinamento. Por quê? Às vezes nós temos uma abordagem incorreta a respeito de determinado problema, e quando a vida nos fecha a porta, às vezes nos falta essa visão de enxergar, puxa, na verdade é como se fosse uma ajuda, né? E na verdade, assim, eles entraram para matar o monstro, essa era a proposta, e não era essa a abordagem correta. Então o fato deles terem fracassado foi bom, porque a vida estava mostrando, olha, existe uma outra maneira, você precisa rever a maneira com que você está abordando esse problema, porque muitas vezes nós agimos como se estivéssemos com uma venda nos olhos, correndo em direção a um abismo. Nessa situação, tropeçar numa pedra é uma bênção,
embora achemos ruim, né? Com certeza. A Moana ainda não está em condições de ver, né, que ela está adquirindo experiências também, né? Ela já, nesse primeiro confronto, ela já viu alguns pontos fracos de TK que vão ajudá-la a ultrapassar por ele, não necessariamente destruir, a ultrapassar por ele, para poder chegar até onde fica o lugar onde deve ser colocado o coração de Tefiti. Uma outra coisa muito interessante também, né, como o Danilo aí tinha colocado, são os ensinamentos do espectro da sua avó. Muito simbólico isso, né? Porque num determinado momento, Arjuna e Krishna no Bhagavad Gita, né, vai continuar, ou seja, o Bhagavad Gita tem uma continuação no Uttara Gita, onde, por exemplo, Krishna já não está mais presente como o mestre do seu discípulo. Por que isso, né? Porque Krishna ele se interiorizou dentro de Arjuna. E esse espectro da vovó Tala é justamente essa representação de que dentro dela, né, está vindo a voz do que ela deve fazer. O aconselhar não é fácil. Aí ela realmente começa a recuperar o seu ânimo, mergulha no mar novamente entusiasmada, recupera o coração e se coloca a caminho de onde está TK, né, para um segundo confronto. Sem dúvida, José Roberto, e a confiança é uma das virtudes que são mais claras em Moana. Ela não hesita, não é? Mesmo sem o Maui, ela segue adiante. E é muito interessante que logo em seguida o Maui volta para ajudá-la. Ou seja, ele entende que não é uma questão de estar com seu anzol ou não. Ele também passa pela sua prova, pelo seu umbral. Então ele reconhece o valor de Moana, volta para ajudá-la e juntos, ambos literalmente tornam-se um só. E algo muito curioso é quando a Moana entende a chave simbólica de tudo aquilo, porque ela observa que o monstro TK não é um monstro TK. Isso é muito curioso porque é um dos aspectos mais belos do filme, mais simbólicos, onde a heroína Moana tem várias formas de atuar, várias formas de vencer o monstro. Porém, ela não recorre à violência. Isso é algo muito interessante de se observar nessa aventura. Então a heroína Moana poderia vencer violentamente o monstro, que era o que eles tinham tentado antes, de maneira a matá-lo, digamos assim. Porém, quando ela entende o aspecto simbólico da prova, e esse é o ponto-chave dessa aventura, ela entende que é uma questão de coração, e é quando ela restitui o coração. Então eu gostaria que vocês falassem dessa cena, porque é algo muito emblemático, muito simbólico e muito humano também. Então, ela alcança o ponto, né, Danilo, em que está a TK, e busca uma maneira de passar pela muralha que ele criou, né, muralha de lavas, e também, evidentemente, escapar aos seus próprios ataques a longa distância, digamos assim. E ela encontra uma fresta pela qual ela passa, né? Estaria em muito maus lençóis se não tivesse vindo em seu socorro justamente Maui. Apesar de estar sem a sua arma mágica, né? Ele comparece, enquanto ela continua resolutamente, indo até o ponto em que fica ou ficaria a ilha de Tefiti para restituir o seu coração que ainda está em seu poder. Bem, e aí já se aproxima do clímax da história, que é realmente muito bonito, porque ela vê que o local onde deveria estar o coração desapareceu. De repente, ela olha para o monstro, olha para TK, entende que, na verdade, TK era a Mãe Terra, era Tefiti, e que Tefiti havia se tornado aquele monstro porque ela se esqueceu de quem ela era, não é? Ou seja, o seu coração foi retirado. Então é linda essa cena porque eu até comentei no início que esse filme ele fala muito sobre alguns valores muito femininos, algumas simbologias muito associadas ao feminino nas culturas que quando você estuda, sempre tem a ideia da Mãe Terra, a ideia do mar, não é? A questão, o próprio problema, o próprio desafio, que é o quê? É a perda de vida da ilha, não é? Ou seja, a vida começa a falhar, não é? Então, essa questão da manutenção da energia da vida, não é? Da união, tem muito o simbolismo da barca também, e aí não dá para não falar, por exemplo, de Ísis com sua barca, a Ísis egípcia, não é? A própria Vênus grega, que nasceu no mar, não é?
temos Iemanjá, temos, enfim, vários simbolismos, né, que vão ter essas associações, né? E o grego falava muito sobre essa ideia do logos, não é? Ou seja, de um dos aspectos do logos, da própria divindade, que seria o amor. Então, o amor ele vai unir todas as coisas, né? Então, é muito bonito isso, porque quando Moana enxerga o fato de que o coração de Tefiti, na verdade, deveria ser colocado no monstro, não é? Que na verdade o monstro não era o monstro, era a Mãe Terra. Então ela caminha de maneira muito serena, de maneira muito corajosa. Então ela não usa essa agressividade, não é? Ou seja, ela não vai pegar o cajado e vai matar Tekka. Não. Ela vai utilizar a sua força interior, uma força muito bonita, não é? Com uma coragem muito grande, e vai levantar a mão, não é? E atrair o próprio monstro. E essa parte é muito interessante porque o monstro ele tem toda essa agressividade, essa histeria, só que na verdade não é ela, né? E aí ela fala, olha, eu sei qual é o seu nome, alguém tirou o coração de você, mas você não é isso, né? Então nesse momento ela devolve o coração de Tefiti, e aí a Mãe Terra ressurge. Então é um clímax, né? Uma resolução belíssima, não é? E bem construída, né? E extremamente simbólica. Bom, para encerrarmos então o nosso podcast de hoje, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais, levando em conta esses aspectos simbólicos, esses aspectos heróicos da heroína Moana, ou seja, e de toda a saga que a sua aventura nos demonstra, nos ensina, para que nós pudéssemos, claro, extrair as melhores experiências dessa aventura de Moana para as nossas vidas também de alguma forma. Bem, Moana, ela realmente é uma princesa Disney, e uma princesa Disney da mais alta estirpe, não é? E nos dá vários exemplos aí. Creio que a ideia de vocação, a ideia de identidade, essa questão de quem nós realmente somos, você vê que ela conseguiu encontrar quem ela realmente é. Ela é uma exploradora, não é? Ela é uma desbravadora. Ela também ajudou Tefiti a encontrar quem ela realmente era. Então, quando ela começa a encontrar isso, ela encontra a sua própria maneira de resolver as coisas, que é diferente da maneira do Maui. Então, essa questão de identidade, ela é tão importante, porque às vezes nós adquirimos certos comportamentos que não tem nada a ver com a nossa natureza. E eu acho que essa questão de conhecer a si mesmo é fundamental, é uma questão muito importante aí da filosofia, e essa animação traz muito essa ideia. Então, essa ideia de Moana, essa pureza do coração, essa bondade que ela possui, que na verdade é a grande força dela, esses são os superpoderes dela, né? Esse entusiasmo, são coisas que nós não precisamos ter alguma arma mágica, alguma coisa externa, são coisas que nós podemos realmente cultivar dentro de nós mesmos, e dessa forma nós podemos sim ser um pouco heróis, ser os heróis da nossa própria saga, isso no nosso dia a dia. Então é sempre muito inspirador ver uma animação como essa, e é bom porque serve para todas as idades, todos podemos apreciar e aprender, nos inspirar e nos tornar um pouquinho melhores. Tem obras, né, que são belíssimas assim, porque de certa maneira eh, fazem com que até os adultos voltem a ser crianças em termos, né? Moana, O Pequeno Príncipe e algumas outras obras também. Não criança infantil, né? Mas ajuda as pessoas a mergulhar, ou vamos dizer assim, ajuda aquelas pessoas, né, que sentem que são idealistas, que têm sonhos de que querem ser melhores, têm sonhos de que querem fazer alguma coisa para que as pessoas ao seu redor, o mundo ao seu redor seja mais feliz.
E Moana é um pouco, digamos assim, ela trabalha bastante a animação Moana, né? Trabalha bem essa fórmula, que, digamos assim, é uma fórmula bastante tradicional. É um caminho pelo qual aquele que é idealista, aquele que tem esses sonhos mais idealísticos, né? O caminho que ele tem que seguir para que cada vez mais ele sinta essa luz, essa sua identidade aflorar de uma maneira cada vez mais prática, né? Ou seja, um caminho que precisa de um conhecimento que às vezes não vem dos meios muito conhecidos, vem de uma tradição que fala sobre heroísmos, que fala sobre guerreiros, que fala sobre filósofos, que fala sobre aventureiros, para que possamos descobrir algo disso dentro de nós mesmos. Moana fala um pouco sobre isso também, né? Essa busca de nossa identidade através de um conhecimento que nos leve por uma vida de ação, uma vida de aventura, uma vida de autoconhecimento, uma vida que não tem nada de tediosa, mas sim de coração aberto para todas as circunstâncias que nos vêm pela frente, pelas dificuldades, mas também pela promessa de encontrarmos a nós mesmos, né? E sabendo que não podemos fazer tudo para que o mundo seja o que ele realmente deve ser, mas que aquilo que depende de nós, né, aquilo que venha realmente do nosso coração, do nosso próprio esforço, da nossa própria força de vontade, isso sim nós podemos oferecer. E ainda que a humanidade esteja simbolizada em uma pessoa, em 10 pessoas ou em 100 pessoas, foi o melhor que nós podemos oferecer para essas pessoas. E de certa maneira, o que é sincero e verdadeiro em nossa alma, em nosso coração, nesse desejo de ajudar a humanidade, atinja poucas pessoas que atinjam, nós podemos crer que estamos dando o nosso melhor pela humanidade. Bem, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Mais uma vez eu agradeço a presença de ambos. Seja sempre muito bem-vindo, José Roberto, e seja também muito bem-vindo, o Ibirá. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, José Roberto e todos os ouvintes. Um prazer estar aqui novamente. Obrigado, Danilo. Um prazer estar aqui contigo novamente. Um prazer estar aqui novamente compartilhando com o Ibirá. Ideias tão singelas, mas ao mesmo tempo tão profundas. E com todas as pessoas que nos ouvem. Esperamos que essa visão filosófica de Moana tenha uma boa serventia para todos, como eu sei que tem para o Ibirá, sei que tem para o Danilo e sei que tem para mim também. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site e encontrar a sede mais próxima a você, nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Yosef Hayrin e chama-se Sinfonia número 90, Allegro Assai.